Oi, vou gravar para vocês sobre o desmame hoje exatamente 2 semanas sem o peito de dia e 4 dias sem o peito à noite. Eu esperei esse processo realmente acontecer, porque era um processo para mim também. Eu queria viver essa fase, entender tudo o que estava acontecendo, para conseguir repassar isso para vocês de uma maneira real. A gente fica esperando também o momento certo, que vamos estar maquiado, isso e aquilo, mas não é a realidade, então vamos do jeito que dá e a hora que tá sendo, para passar o máximo possível de veracidade e do que realmente está acontecendo para vocês. Eu não sabia como seria, eu tinha muito medo da reação do Theo e da minha também, porque isso não é só um apego da criança, isso é um apego nosso também. A criança muitas vezes ela mama não é só pela questão da fome, chega num ponto que ela vai mamando pela necessidade de ou a falta ou até sede. Então o carinho, ele quer estar perto, é uma maneira dele também demonstrar carinho. E nós, a gente sente, no fundo, a gente sabe quando chega o momento de encerrar esse ciclo. Eu pensava em amamentar o Theo até 1 ano, o Theo tá com 1 ano e 3 meses, então superou a minha expectativa. E foi uma coisa que já não tinha alguns momentos que não estava sendo prazerosa. O Theo, ele já estava na fase de estar nos lugares, puxar a roupa, mas por aí tudo bem. A minha questão principal com ele era a noite. O Theo chegava, tem despertares ainda noturnos, que a gente ainda tá na fase de adaptação, ainda não terminei total a questão da adaptação do sono dele, mas ele despertar de 10 a 15 vezes à noite, isso desde 4 meses. Então isso chega um momento que fica muito cansativo, é muito exaustivo, é muita exaustão mesmo, literalmente. E ele precisa dormir bem, eu preciso dormir bem, eu preciso estar bem para eu conseguir passar isso para ele. E com essa quantidade de despertares, nem eu nem ele estava tendo sono de qualidade. É no sono que a gente repara, que a gente repõe as energias, que ele se desenvolve também. E acordar esse tanto dessa vez, ele já estava com uma necessidade de sucção, não era só pela questão da alimentação, ele fez a associação do peito, eu criei essa associação do peito, porque como ele despertava muito, chegou num ponto que eu estava muito cansada, então eu trouxe ele para minha cama e eu amamentava, porque ali é mais fácil, é um open teta, então ele acordava, eu tirava o peito para fora e dava uma mamar e conseguia voltar a dormir. Só que isso 10 vezes numa noite, 8 vezes é muito, né, por 1 ano. Então a gente vai sentindo essa necessidade de encerrar esse ciclo. Eu vou contar pra vocês assim como foi. Principalmente assim, eu optei em ir diminuindo as mamadas. O fato do Theo estar na escola, isso colabora, porque ele entra às 10, então ele já ficava um período sem o peito, ele pegou mamadeira, isso também facilita. E aí, no final do dia, quando eu ia buscar ele na escola, a primeira coisa, ele não queria me ver, ele queria o peito. Ele já vinha pra mim, olhando pra mim no peito. Então, o pai dele começou a buscar ele na escola, e aí quando ele chegava aqui, a janta já estava pronta, eu dava a janta. Mas essas 2 últimas semanas antes, que agora estamos nas férias de julho, 2 semanas antes, ele acabou que ele não foi para a escola. Uma porque a gente foi viajar, nós ficamos 9 dias fora, e quando a gente voltou ele ficou doente. Então ele ficou em casa. Então eu falei, meu Deus, e agora, né? Mas ele já mamando mamadeira. Então muitas vezes ele vinha e ele pedia o peito, o TT, eu distraía ele com alguma outra coisa, porque nem sempre é a necessidade da alimentação. Então eu oferecia a mamadeira, ou eu distraía ele de alguma outra maneira, ou eu ia e oferecia água. Então eu fui eliminando as mamadas, uma mamada por vez. A gente que dá em livre demanda, como eu dava, é difícil a gente controlar esse uma por vez. Mas eu ia tentando distrair ele de alguma outra forma. E isso eu fui tirando de dia. Então, chegou num ponto que ele vinha pedir, eu falava pra ele, Theo, o TT acabou, agora é só na hora de nanar. Então, e ele, com a esperteza que primeiro eu disse que acabou, fiz errado, porque se eu ia ofertar à noite, eu não tinha que dizer que acabou, eu tinha que explicar e conversar com ele. Antes de eu tirar e começar a tirar, eu falava, Theo, o TT tá acabando, nós vamos parar, tá bom? Eu sempre falava sem momentos de estresse, não adianta você conversar a hora que ele tá chorando.
E aí, no entanto, que aí teve uma vez que ele falou assim, eu falei, Tetê, na hora de naná. Aí o que que ele fez? Ele foi lá, ele deitou no colchão e ficou naná, naná, porque ele sabia que, já que eu tinha dito que era na hora de naná, então eu mudei. Eu comecei a falar pra ele, eu falei assim, Theo, Tetê, na hora de dormir só depois à noite, explicando e tal. Então, de dia, algumas vezes, assim, ele ia pedindo, aí ele ainda falava, acabou. Então ele mesmo foi entendendo o que estava acontecendo e parou de pedir, foi reduzindo as vezes que ele pedia à noite. E aí a gente foi para a parte da noite. À noite, na hora de dormir, o meu marido oferecendo que estava fazendo ele dormir, dando uma madeira para ele à noite. Aí ele dormia sem. Só que essas quantidades de despertares que eu falei para vocês, já no primeiro despertar eu vinha, aí eu tinha que dar o peito e tal. Às vezes ele despertava 1 hora depois que ele já tinha dormido, 45 minutos, no máximo 2 horas dormindo antes do primeiro despertar. E eu tava com a cama compartilhada. Então, o que que a gente fez? Primeira coisa, não era uma opção minha tirar até a cama compartilhada agora, mas foi uma necessidade para ele dormir bem. Então, a gente passou ele para um colchão no chão, que era o mesmo ambiente, para ele não sentir falta também, porque todo ambiente eles têm esse costume, se é ali no quarto que ele dorme, você já tira ele de uma vez. Então, a gente passou ele para um colchão no chão. Ele foi dormindo no colchão no chão e a gente continuou assim, ficou 3 dias com esse colchão no chão. E aí depois eu passei ele pro quarto dele, porque como eu disse, além do desmame, eu preciso ensinar o Theo a dormir, ele tem que entender que ele consegue dormir, tudo bem. Então a gente ficou 3 dias com ele no colchão no chão e no primeiro dia eu dei o peito à vontade, a partir do segundo dia a gente foi reduzindo a quantidade de mamadas. Então, por exemplo, se ele mamava, ele dormia às 9, horário do Theo. 11 horas ele acordou, eu já ofertava o peito. Então eu tirei o peito e dei a mamadeira. Ele aceitou porque ele já estava ali no momento de fome. Ele aceitou a mamadeira. Aí a partir do terceiro dia, essa mamada das 11 eu tirei e mudei para meia-noite, fazendo assim gradual. A gente ainda tá nesse processo, eu ainda tô dando a mamadeira para ele agora, a gente já tá às 4 da manhã. Então todos os despertares, esse horário, eu não tô ofertando mais peito, nem mamadeira. O peito eu já tirei, né? Tem 4 dias que eu não dou mais. E nem ele tá pedindo mais à noite, porque ele tava com a necessidade da sucção. E aí eu dando a mamadeira, acabou que ele aceitou à noite. E aí a gente já tá no horário das 4. A partir de amanhã vai ser a partir das 5 da manhã. 2 dias assim, depois às 6 da manhã, pra gente tirar essa mamada da madrugada, porque tinha vezes que ele tava mamando quase 1 litro de leite de madrugada, quando a gente começou a oferecer mesmo mamadeira. É muito leite, é muita coisa para um bebê. Ele ainda tá tendo bastante despertar. A gente passou ele pro quartinho dele agora. Isso não quer dizer que eu não vou voltar ele pro meu quarto, porque eu também sinto falta. Então, além da criança, quem sofre mais também é a mãe, porque o bebê, eles são muito inteligentes e até parece que até mais do que a gente, então não subestime. Então, talvez quando eu acabe esse processo, pode ser que eu passe ele pro meu quarto novamente, pro colchão no chão. Ele ainda tá tendo bastante despertar. Ele ainda sente muito a necessidade, porque ele dormiu comigo 1 ano quase, mas eu tô tendo que fazer esse processo para ele aprender a dormir. A gente tem que ser firme, tem que ensinar. Então, o Theo, ele aceitou assim, muitas vezes a gente subestima e eu criei expectativas de uma maneira muito dolorosa, achando que ia ser muito mais difícil. E o Theo, ele me surpreendeu. Então, hoje faz 2 semanas que eu não dou o peito de dia e 4 dias que eu não dou o peito à noite. Como eu fiz essa redução gradual, o meu leite mesmo foi diminuindo, o meu corpo foi entendendo, não foi de uma vez, então não tive que tomar nada. O meu corpo foi entendendo que não precisava mais produzir aquela quantidade de leite e foi aos poucos, e hoje já meu peito aqui, eu sinto que se ele puxar, vai ter, ele não tá inchado, não tá, mas tá mais assim, dá pra sentir que tá com leite, mas não é nada que esteja me atrapalhando ou que vá, assim, eu tenha que tomar, não sei, nem sei se existe alguma coisa que eu tenho que tomar pra parar de produzir, porque eu fiz esse desmame assim mais gradual. E a gente agora tá nessa ida, terminar, concluir, porque ele ainda tá tendo bastante despertar. Essa noite, por exemplo, ele acordou de hora em hora.
E aí eu sempre pegava ele, ninava ele e colocava ele para dormir na cama. Só que na hora que eu ninava, que eu acalmava ele, que eu dava o peito, eu acalmava e eu ia colocar ele na cama, ele não aceitava mais. Então ele tem um sono muito leve, ele sempre teve. Então a gente tá ensinando ele a dormir sem o pegar no colo, mas ali do lado. Em momento algum eu vou deixar ele chorando e sair do quarto. Então eu fico ali do lado, fazendo um carinho na cabeça, sem pegar. Ele me surpreendeu nisso também, surpreendeu a mim e o Giovanni, porque eu achei que ele não ia aceitar, não dormir no colo. Mas ele tem vezes que ele chora, mas assim, não chega nem a um minuto chorando. E aí a gente ali do lado, fazendo um carinho na cabeça, acalentando, né? Acolhendo o bebê a todo momento. E aí ele já para e volta a dormir. Então ele tá entendendo e ele gosta do quartinho dele, brinquedos, você brincar com a criança, quem for passar pro quarto, brincar com ela no quarto. Dá para fazer o desmame sem tirar a criança do quarto, mas eu percebi que só de eu tirar ele da cama e passar ele pro colchão, porque muitas vezes ele despertava e ele sentava na cama. E ao me ver, automaticamente ele já vinha pegar o peito. Então agora ele entendeu que agora ele acorda e ele deita pro pé, sem precisar do peito. Então tá dando uma autonomia para ele, para uma qualidade de sono dele melhor. Esse vídeo acabou estendendo, não era a minha intenção, mas eu busquei ajuda. Eu vi que sozinha não tava. Eu conseguiria sim, mas seria mais difícil. E eu busquei ajuda. E quem quiser a indicação, a gente ainda tá nesse processo. Quando eu terminar, eu vou falar para vocês como foi. Daqui 3, 4 dias termina. E o meu foco principal era o desmame, automaticamente junto com essa questão da autonomia do sono. E aí eu conto para vocês, indico para vocês quem que foi. E é isso, então desmame concluído com sucesso, Telzinho me surpreendendo. E eu li uma vez, chama Dani Bonelli, acho que ela postou, e me acalentou bastante, ela falando que, porque a gente sente falta, me doeu muito saber que eu não teria mais esse olhar dele no desmame, conforme ele mama, esse olhar, porque eles têm um olhar, eles olham no fundo dos olhos da gente, é uma ligação que eu não sei explicar. E só quem amamenta e ama fazer isso sabe. E eu não vou ter mais isso. Vocês entendem? Tipo, eu não vou ter mais isso. Eu vivi essa fase intensamente, com todo o amor possível. Era o meu sonho amamentar. Eu não vou viver mais isso. Eu não vou ver mais esse olhar dele, mas vão vir outras formas de carinho. Vão vir outras formas de ligação. E eu vou sempre estar aqui. Agora eu percebo que ele pede mais o meu colo, vão ser beijinhos, vão ser abraços, eu não vou viver mais isso, mas eu vivi intensamente no tempo. Sou muito grata a ele, a Deus, por ter me permitido amamentar por todo esse tempo. Quero o que eu já falava que eu queria, até mais, né? Mas a gente encerrou esse ciclo e que agora venham outros formas de carinho, outros abraços, outros beijos, vamos viver outras coisas agora. Então, só gratidão por ter conseguido amamentar o Theo todo esse tempo, por ele ter me permitido viver isso. E é isso, qualquer dúvida, qualquer coisa, se vocês quiserem conversar, é só me chamar, eu tô por aqui.